Mas, nesse domingo, ele concedeu uma entrevista à Record. O presidente ele falou sobre as investigações que envolvem o próprio filho, o Lulinha, e também o Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola, que é chefe de gabinete do presidente. Essa entrevista à Record, o Lula defendeu o avanço das investigações e afirmou que, independentemente de quem seja, quem tiver cometido alguma irregularidade vai ter que responder pelos próprios atos. A declaração acontece em meio ao avanço das apurações que citam Lulinha e Marcola. Na conversa, que foi com a jornalista Mariana Godoy, o presidente também deu detalhes sobre o telefonema que teve com Donald Trump na última sexta-feira. O Lula ainda tratou de temas como segurança pública e educação. A entrevista foi gravada no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, e foi exibida na noite desse domingo. Mas, para seguir conversando comigo e também com o Márcio Coimbra sobre esse assunto, eu adiciono nessa conversa o nosso coordenador de política aqui do Metrópolis, Gabriel Bus. Gabriel, muito bom dia, boa semana. Gabriel, a gente já falou aqui no Acorda, já falou também no Agora e em outros jornais da nossa programação sobre como anda esse discurso de Lula e do seu entorno em relação às investigações de Lulinha. E é sempre esse tema, esse tom de que as investigações têm que continuar. Você acredita que esse discurso de Lula, que foi reforçado aí durante a entrevista à Record, ele tem funcionado para diminuir o impacto? Lembrando que também na semana passada a gente já havia comentado como o caso Lulinha ainda não tinha feito muita alteração nas pesquisas de intenção de voto. Bom dia a vocês dois, bom dia quem está nos assistindo. Certamente há uma previsibilidade no discurso do presidente Lula e um controle da narrativa quando ele não participa de um debate, vai a uma entrevista, né, exclusiva, uma entrevista fechada. E a repetição do discurso desde o início dessas investigações contribui para que Lula não entre em contradição. A gente ainda não viu ele em uma situação, talvez, de debate, por exemplo, onde ele possa se contradizer ou mudar esse tom que tem usado em relação à Lulinha e ao próprio Marcola agora também, dizendo que se errou vai ter que pagar e vai ser punido. Agora, é importante a gente observar como vão ser as próximas semanas, porque neste momento a gente vem tratando disso, as pesquisas ainda não mostram um dano a ponto de Lula perder a liderança na corrida eleitoral. Claro, ainda há é uma eleição muito difícil, existe ali um empate técnico, Lula não está confortável nas pesquisas, pelo contrário, está sempre muito próximo de Flávio Bolsonaro. O risco grande, e que havia um temor dentro do PT, era que na semana passada, no auge de revelações e reportagens, principalmente porque vazou, na verdade, um dos sigilos das investigações contra a Lulinha, era de que Lula fosse ultrapassado por Flávio ou empatasse numericamente, né? Há um empate técnico, é verdade, mas não há, neste momento, ainda um empate numérico ou até uma reversão, como já aconteceu ao longo desse ano. Algumas pesquisas, por exemplo, colocaram, antes da situação de Flávio também ficar complicada por causa do Dark Horse, da relação com Daniel Vocaro, Flávio Bolsonaro chegou ali em março, abril, a pontuar acima de Lula, ou seja, a ficar à frente nas pesquisas eleitorais. Então, esse era um temor do PT na semana passada, de que Lula voltasse a esse patamar, né, de ficar atrás numericamente, ou pelo menos empatado com Flávio Bolsonaro. Isso ainda não aconteceu. Quer dizer que não vai acontecer? Não. Só quer dizer que, neste momento, o presidente da República está conseguindo controlar a narrativa justamente porque está participando em ambientes que são controlados do ponto de vista de não ter outros candidatos à presidência da República o confrontando sobre esses temas. Então, desde o início, Lula usa a mesma justificativa, a mesma resposta quando é perguntado sobre esses casos e convence o eleitor que já vota nele, mas aparentemente não está convencendo aquele eleitor indeciso, porque Lula não sobe nas pesquisas e ainda mostra ali uma pequena variação para baixo, né, de 1%. Então, esse discurso cola para a base que já está com Lula, mas ainda não é capaz de furar a ponto de convencer aquele eleitor indeciso, porque o que a gente viu na última semana foram pesquisas que mostraram ou Lula no mesmo patamar ou variando um ponto para baixo. Então, esse eleitor indeciso, esse eleitor que vai definir a eleição, não comprou completamente esse discurso, mas também não é um ponto a mostrar uma fragilidade tão grande de Lula. Esse discurso tem servido, pelo menos, para manter o que ele tem, ou o que ele conseguiu até aqui de intenção de votos.
Márcio, também queria ouvir tua opinião em relação a essa estratégia do presidente Lula em relação às investigações contra o filho dele, Lulinha. Porque, como eu falei, é recorrente aqui nos jornais do Metrópolis a gente comentar sobre o fato de que ele está sempre reforçando a ideia de que a investigação tem que acontecer, de que não importa se é o filho dele que está sendo investigado, que as pessoas que cometeram qualquer irregularidade devem pagar. Como é que você vê essa estratégia do Lula nesse momento da campanha, principalmente diante do fato, como trouxe aí o Gabriel, dele não estar mais crescendo nas pesquisas? Bom, Rafael, é que ele tem um eleitorado muito cristalizado. E Lula tem aí uma prática e o discurso diferente da prática. A gente já viu ser trocado o delegado que investigava o Lulinha. A gente não sabe se é a pedido do Lula, né? Mas claramente aí teve uma interferência da Polícia Federal nesse sentido, a favor do Lulinha. E para o eleitorado ele diz outra coisa, ele diz que o filho dele será investigado como qualquer outro brasileiro e tal. É um discurso de campanha, mas na prática, nas entranhas do governo, a gente vê outro tipo de comportamento. Então a gente está falando aqui de estratégia política e de estratégia eleitoral, no final das contas. Ele não quer que essas investigações o atinjam e por dentro provavelmente faz tudo para evitar que isso aconteça, mas por fora, para o eleitorado, ele fala que o seu filho precisa ser investigado e que será investigado como qualquer outro brasileiro. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer, né? A gente sabe que o que tem vazado em relação à Lulinha são as investigações que acontecem aí no âmbito onde Lula não tem controle, que é no Supremo Tribunal Federal, com André Mendonça, né, que está com o caso do INSS, e o PT, inclusive, essa semana também usou o argumento de que esse caso não deveria ficar com André Mendonça, porque, afinal de contas, não teria aí qualquer relação, em tese, direta com o INSS. Então, por debaixo dos panos, sempre se usa uma estratégia e, para a população, se usa outra estratégia. Isso é o que se faz tradicionalmente dentro da estratégia política e Lula tenta fazer ressoar para o seu eleitorado de que ele é um presidente que investiga o próprio filho. Mas, na verdade, quem está nos bastidores da política, a gente sabe que não é isso que tem acontecido. Então, em termos de estratégia, para ele não perder pontos, e eu lembro sempre que mesmo que essas denúncias aí fiquem cada vez mais claras, Lula não deve descer desse patamar de primeiro turno. O que ele pode perder é aquilo que a gente já conversou aqui mais cedo, Rafael, que é aqueles 5, 10% que decidem a eleição no segundo turno. Lula precisa estar de olho, não no voto cristalizado que ele já tem, mas exatamente naquele voto que no segundo turno pode ser a responsável pela sua derrota ou pela sua vitória. Aquela margem estreita que levou ele à vitória em 2022 e que pode vir a mudar de lado em 2026. Gabriel, mais cedo eu e o Márcio, o Márcio, claro, já fez uma análise individual da participação de cada um dos candidatos que estiveram no debate da Band. E aí eu queria saber de você, depois dessa sua análise de ontem, quem a gente pode dizer que saiu vitorioso, e não que venceu os outros, mas quem tirou vantagem desse debate da Band para tentar aí conseguir mais destaque nas pesquisas? Olha, a avaliação que eu tive acompanhando o debate ontem na cobertura era de que Augusto Cury conseguiu chamar atenção para si, não pelo debate, mas pelo fato que criou. Chegou na Band falando que não iria participar, deu uma coletiva, chegou a entrar no carro, dizer que ia embora, entrou no carro e dentro do carro alguém o demoveu da ideia e ele saiu novamente do carro 2 minutos depois e entrou na emissora e acabou participando do debate. Isso fez com que as pessoas perguntassem sobre ele, né? Fossem atrás no Google, enfim, em vários mecanismos de pesquisa e até nas redes sociais. Então as pessoas foram pesquisar sobre ele. Isso, claro, o ajuda no sentido não necessariamente de ganhar votos, mas de tornar-se conhecido. Muita gente até aqui não sabia que o escritor, que é muito conhecido aí pelos livros de autoajuda,
estava agora tentando a vida política. Agora, no campo do debate, o que a gente viu foi um tapinha no ombro entre os três candidatos, né? Não houve um confronto direto a ponto de um confrontar as propostas do outro, tentar entender melhor as propostas do outro. Pelo contrário, talvez o único momento de divergência foi quando foi debatido o fim da escala 6x1 e Renan Santos se posicionou contrário ao fim da escala 6x1 e Augusto Cury disse que era favorável porque há um crescimento de burnout entre os trabalhadores, mas esse foi o único ponto de divergência ali entre os candidatos. Do contrário, foi realmente um dando suporte ao outro. Ronaldo Caiado, que é um político experiente, já disputou, como foi citado aqui, a eleição de 89 para a presidência, governou Goiás, enfim, veio para o debate, mas não mostrou essa habilidade política que ele tem por tantos anos de carreira política. Então, perdeu aí a oportunidade de se tornar um destaque, talvez, ou o adulto na sala, se a gente pode dizer assim, já que era o experiente entre os três. Renan Santos perdeu a linha completamente, fez ataques duros e até questionáveis ali, em diferentes pontos da entrevista, disse que não queria eleitor do Lula, que se a pessoa votasse no Lula não precisava votar nele, fez ataques à primeira-dama, Janja da Silva, enfim, desceu o nível em muitos momentos, mostrou que deu palco para Flávio e Lula Bolsonaro, por exemplo, faltarem ao debate ao argumentarem politicamente que iriam para o debate para debater com alguém que baixaria o nível da discussão. Então, ele deu essa junção. E Augusto Cury, ainda muito ligado ao seu mundo de autoajuda, ao seu mundo de coach, fazendo ali frases prontas, dando versões prontas de problemas que não são tão simples de serem resolvidos e tentando trazer uma visão da autoajuda para a política que na prática não se consolida. Então foi um debate muito ameno, muito morno. A gente percebeu, inclusive, pela imagem que viralizou do presidente do PSD, né, Gilberto Kassab, tirando um cochilo ali enquanto o seu candidato à presidência, Ronaldo Caiado, discursava. Então, Kassab talvez deu o tom de como foi o debate. Foi um debate realmente muito parado, um debate onde teve tapinha nas costas de todos os lados, mas nenhum confronto direto a ponto de se questionarem entre ambos. E é interessante, para concluir, a gente observar esse comportamento, né? Porque, em tese, esses três candidatos estão disputando o mesmo eleitorado para tentar chegar ao segundo turno. Mas o que a gente viu ontem foi, na verdade, quase que um apoio entre eles para tentar convencer o eleitor de que eles estão todos juntos, embora não tenham dito isso claramente no debate.